E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Israel. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais lidos e estudados de toda a história da humanidade. Mas, em vez de focar nas histórias que todo mundo conhece, vamos explorar o lado mais enigmático e misterioso das Escrituras. Prepare-se para conhecer os maiores mistérios da Bíblia que até hoje intrigam estudiosos e fiéis. São enigmas que atravessaram séculos, gerando debates, teorias e uma busca incessante por respostas que parecem estar perdidas no tempo. Desde artefatos sagrados que simplesmente desapareceram do mapa, até o destino de povos inteiros e o significado oculto por trás de números e textos apócrifos, a Bíblia está cheia de perguntas, sem respostas claras. Essas lacunas na história não apenas alimentam a nossa curiosidade, mas também nos mostram o quão complexo e fascinante é esse conjunto de textos milenares. Será que um dia teremos respostas definitivas? Ou será que o mistério é parte fundamental da fé e do estudo desses relatos? Neste vídeo, vamos explorar 5 desses grandes mistérios. Vamos viajar no tempo, analisar pistas deixadas para trás e discutir as teorias mais famosas e controversas. Quero saber a opinião de vocês. Então, já vai se preparando. Você já conhecia algum desses mistérios? Deixa aí nos comentários qual deles te deixa mais curioso, antes mesmo de a gente começar. Agora, sem mais delongas, vamos desvendar juntos esses enigmas sagrados. Para começar nossa jornada, vamos falar de um dos artefatos mais famosos e cobiçados da história, a Arca da Aliança. Imagine uma caixa de madeira de acácia, toda revestida de ouro puro, com 2 querubins de ouro na tampa, com as asas estendidas. Segundo a Bíblia, no livro de Êxodo, a arca não era apenas um objeto sagrado, mas a própria manifestação da presença de Deus na terra. Dentro dela, estariam as tábuas dos 10 mandamentos, um pote de maná e o cajado de Arão. Era tão poderosa que olhar para ela ou tocá-la indevidamente poderia ser fatal. Ela era o centro do culto israelita, guardada no lugar mais sagrado do Templo de Salomão, o Santo dos Santos. A arca era levada à frente das batalhas, garantindo vitórias para os israelitas, e era o símbolo máximo da aliança entre Deus e seu povo. Ela aparece em diversas passagens importantes do Antigo Testamento, mas, de repente, ela simplesmente some. O último registro bíblico confiável sobre sua localização é durante o reinado do rei Josias, por volta de 622 a.C. Depois disso, um silêncio total. Quando os babilônios, liderados por Nabucodonosor II, invadiram Jerusalém em 587 a.C. e destruíram o Templo de Salomão, a arca não é mencionada na lista de tesouros saqueados e levados para a Babilônia. O que aconteceu com ela? As teorias são muitas e vão do plausível ao fantástico. Alguns estudiosos acreditam que os sacerdotes, prevendo a invasão babilônica, esconderam a arca em um sistema de túneis secretos sob o monte do templo, em Jerusalém, onde ela permaneceria até hoje. Outra teoria muito popular, especialmente na Etiópia, afirma que a arca foi levada para lá por Menelik I, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, e que hoje estaria guardada em uma capela em Aksum, a capela da Arca da Aliança, vigiada por um único monge guardião. Há ainda quem diga que ela foi destruída, ou que cavaleiros templários a encontraram durante as cruzadas. A verdade é que, até hoje, a localização da Arca da Aliança continua sendo um dos maiores enigmas da arqueologia e da história bíblica. Agora, vamos falar não de um objeto perdido, mas de um povo inteiro. A história das 12 tribos de Israel, descendentes dos 12 filhos de Jacó, é a base da nação israelita. Após a morte do rei Salomão, por volta de 930 a.C., o reino se dividiu em 2. O reino de Judá, ao sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, e o reino de Israel, ao norte, formado pelas outras 10 tribos. Por cerca de 200 anos, esses 2 reinos coexistiram,
muitas vezes em conflito. Mas em 722 a.C., o poderoso Império Assírio invadiu o Reino do Norte, conquistou sua capital, Samaria, e fez algo que mudaria a história para sempre. A política assíria era deportar em massa as populações dos territórios conquistados para evitar rebeliões. Eles levaram a elite e grande parte da população das 10 tribos e os espalharam por todo o seu vasto império em regiões que hoje correspondem ao Iraque, Irã e Síria. Ao mesmo tempo, trouxeram outros povos para habitar a região de Israel. Com o tempo, essas 10 tribos deportadas, longe de sua terra e de suas tradições, teriam se assimilado a outras culturas e, essencialmente, desapareceram dos registros históricos. Elas se tornaram as 10 tribos perdidas de Israel, um mistério que fascina historiadores e teólogos há milênios. O que realmente aconteceu com eles? As teorias são inúmeras e espalhadas pelo mundo. Alguns acreditam que eles nunca se perderam de fato, mas se integraram a outras comunidades judaicas. Outras teorias, bem mais especulativas, tentam encontrar seus descendentes em lugares inesperados. Há grupos na Etiópia, os Beta Israel na Índia, os Bnei Menashe no Afeganistão e Paquistão, os Pashtuns, e até mesmo entre os nativos americanos que reivindicam ser descendentes diretos dessas tribos perdidas. Embora a genética moderna e a historiografia não confirmem a maioria dessas alegações, o mistério permanece. Onde foram parar milhões de pessoas? A profecia bíblica, que fala sobre a reunião de todas as tribos no fim dos tempos, mantém viva a esperança e a busca por esses elos perdidos da história de Israel. Nosso terceiro mistério não é sobre algo que se perdeu, mas sobre algo que foi encontrado e que desafia o que conhecemos como a Bíblia tradicional. Estou falando do livro de Enoque. Enoque é uma figura muito intrigante no livro de Gênesis. Ele foi o bisavô de Noé, e a Bíblia diz algo muito peculiar sobre ele. Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Diferente de todos os outros, ele não morreu, foi arrebatado aos céus. O livro de Enoque, um texto antigo atribuído a ele, detalha o que ele teria visto e aprendido durante essa jornada celestial. O livro é fascinante e, olha, até bizarro. Ele fala sobre anjos caídos, conhecidos como vigilantes, que desceram à terra, ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos como feitiçaria e fabricação de armas, e tiveram filhos com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes chamados Nefilim. Esses gigantes teriam sido responsáveis por encher a terra de violência e corrupção, o que, segundo o livro, foi o verdadeiro motivo para Deus enviar o grande dilúvio. Além disso, o livro descreve viagens de Enoque pelos céus, visões do futuro, do Messias, do juízo final e detalhes sobre astronomia e o calendário. É um conteúdo riquíssimo e complexo. Então, por que esse livro tão influente não está na Bíblia que a maioria de nós conhece? Apesar de ser muito popular entre os judeus e os primeiros cristãos, e até ser citado diretamente no Novo Testamento, na Epístola de Judas, o livro de Enoque foi gradualmente deixado de lado. Quando os cânones da Bíblia judaica e cristã foram sendo definidos, entre os séculos 2 e 4 depois de Cristo, ele foi considerado apócrifo. As razões são debatidas. Talvez seu conteúdo fosse muito fantástico, ou talvez suas ideias sobre anjos e a origem do mal entrassem em conflito com a teologia que estava se consolidando. Apenas a Igreja Ortodoxa Etíope o manteve em seu cânone oficial. O livro de Enoque continua sendo um enigma, um vislumbre de um universo de crenças que quase se perdeu, mas que continua a nos intrigar sobre os limites do que foi considerado sagrado. Poucos números na história da humanidade carregam um peso tão grande e um estigma tão assustador quanto o 666. Conhecido como o número da besta, ele aparece no último livro da Bíblia, o Apocalipse de João, em uma passagem bastante específica e enigmática.
Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Por séculos, esse número tem sido associado ao mal, ao anticristo e ao fim do mundo, alimentando o imaginário popular, filmes de terror e inúmeras teorias da conspiração. Mas qual é o verdadeiro significado por trás desse número? A interpretação mais aceita pelos historiadores e teólogos modernos utiliza um método chamado gematria, muito comum na antiguidade, tanto no hebraico quanto no grego. Na gematria, cada letra do alfabeto corresponde a um valor numérico. A teoria principal é que o número de um homem se refere a uma figura histórica específica. Ao somar os valores das letras do nome Nero César, Neron Quesar, transliterado para o hebraico, o resultado é exatamente 666. Nero foi um imperador romano que ficou conhecido pela sua crueldade e por ter promovido a primeira grande perseguição aos cristãos. Para a comunidade cristã primitiva, que vivia sob o terror do Império Romano, Nero era a personificação do mal, uma verdadeira besta. No entanto, o mistério não para por aí. Alguns manuscritos antigos do Apocalipse, descobertos mais recentemente, apresentam um número diferente, 616. Usando o mesmo método da gematria, o número 616 corresponderia à grafia latina do nome de Nero. Isso reforça a teoria de que o número era um código para se referir ao imperador romano. Mas a variação mostra como o texto foi adaptado para diferentes públicos. Ao longo dos séculos, o número 666 foi aplicado a diversas figuras, de papas a líderes políticos como Napoleão e Hitler, sempre que alguém queria identificar um inimigo como o anticristo. O que era provavelmente uma crítica política codificada em sua época, se transformou em um dos símbolos mais duradouros e misteriosos da cultura ocidental. Nosso último mistério nos leva ao fim da jornada de uma das figuras mais centrais da Bíblia, Moisés. Ele foi o homem que falou com Deus em uma sarça ardente, que libertou os hebreus da escravidão no Egito, que abriu o Mar Vermelho e que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Ele liderou seu povo por 40 anos no deserto, em direção à Terra Prometida. E então, quando eles finalmente estão prestes a chegar, acontece algo muito estranho. Deus diz a Moisés que ele verá a Terra Prometida de longe, do topo do Monte Nebo, mas não poderá entrar nela, como punição por um ato de desobediência. O livro de Deuteronômio descreve a cena. Moisés sobe ao Monte Nebo, avista a terra de Canaã, e ali ele morre aos 120 anos de idade. E aqui entra o grande mistério. O texto bíblico diz explicitamente: "E o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura." Pense nisso. O maior líder da história de Israel, o profeta que falava com Deus face a face, morre e é enterrado em um local desconhecido, e o próprio texto bíblico faz questão de enfatizar que ninguém sabe onde é. Isso é extremamente incomum para uma figura de sua importância, porque o local da sepultura de Moisés foi mantido em segredo. A teoria teológica mais comum é que Deus escondeu seu túmulo para evitar que ele se tornasse um local de idolatria. O povo de Israel tinha uma tendência a criar ídolos, e um túmulo de um líder tão venerado poderia facilmente se tornar um santuário, desviando a adoração que deveria ser direcionada apenas a Deus. Outras teorias mais místicas, especialmente em tradições judaicas, sugerem que o próprio Deus, ou seus anjos, cuidaram do sepultamento. O fato é que, até hoje, apesar de o Monte Nebo, na atual Jordânia, ser um local de peregrinação, o túmulo de Moisés nunca foi encontrado. Seu desaparecimento final é o último, e talvez o mais pessoal dos grandes mistérios bíblicos, selando a vida de um homem extraordinário com uma pergunta eterna. E assim,
chegamos ao final da nossa investigação sobre alguns dos maiores mistérios da Bíblia. Da busca incessante pela Arca da Aliança ao destino enigmático das 10 tribos perdidas, passando pelos segredos do livro de Enoque, o código por trás do número 666 e o túmulo perdido de Moisés, fica claro que a Bíblia é muito mais do que um guia espiritual. É também uma fonte inesgotável de perguntas que desafiam nossa compreensão da história, da fé e da própria natureza humana. Cada um desses mistérios abre uma porta para um mundo de teorias, debates e descobertas. Essas histórias nos mostram que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que temos hoje, o passado ainda guarda segredos profundos. Talvez algumas dessas perguntas nunca sejam respondidas, e talvez seja exatamente isso que as torna tão fascinantes. O mistério nos convida a pesquisar, a questionar e a pensar criticamente, mantendo vivas essas narrativas milenares. A busca por respostas é, muitas vezes, mais importante do que encontrar as próprias respostas, pois é nessa jornada que aprendemos e crescemos. Agora, eu quero muito saber a sua opinião. Depois de conhecer um pouco mais sobre cada um desses enigmas, qual mistério você achou mais intrigante? Foi a Arca da Aliança, o maior tesouro perdido da história? Ou talvez o destino de um povo inteiro? Comenta aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. E se você curte esse tipo de conteúdo e quer explorar mais curiosidades e mistérios da história e da fé, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima.